O podcast já vai começar, mas enquanto ele não começa, deixa eu falar para você rapidinho da linha de suplementos Super Study, que ajuda a gente aqui no nosso podcast. Você tem o Focus, que vai aumentar a sua disposição para uma tarde de estudos, o Brain Power, que melhora a sua imunidade, que melhora a sua memória. Você tem a vitamina D Max, que melhora também a sua imunidade e todas as questões emocionais. E não podemos deixar de falar da creatina, hein? Suplemento mais consumido no mundo. Vem com a gente aí e vamos para um podcast bem da hora. Fala galera que acompanha o Super Study Podcast. Hoje a gente está aqui com a Isabela Cruanhes, que fez direito, hoje já é advogada. Vai bater um papo legal com a gente aqui sobre carreira, como que é o curso de direito, como é que foi a jornada dela no cursinho e várias coisas da vida a gente vai trocar ideia. Mas antes da gente trocar muita ideia, eu já vou fazer duas perguntas bem diretas para ela, pensando na questão da faculdade. Isabela, vamos lá. Fala pra gente aí, um lado bom e um lado ruim de fazer faculdade de Direito. Começa lá, lado bom de fazer faculdade de Direito. Tá, o lado bom é que abre muitas possibilidades de carreiras atreladas ao mundo jurídico. Beleza, e agora vamos lá, e um lado ruim? O lado ruim é que a lei muda muito. Então, você sempre vai estar estudando muito. Então, o que você sabe hoje, amanhã pode mudar completamente. Ou seja, é uma profissão muito versátil essa aí. Legal, a gente vai bater um grande papo. Aliás, boa tarde, boa noite, bom dia, né? Não sei que horas que você está vendo, mas é um oi, né? Quer dar um oi pra galera aí? Pode ficar à vontade. Gente, boa tarde, bom dia, boa noite. Legal demais. E, gente, olha lá, falar uma coisa pra vocês antes da gente começar esse bate-papo, que se você presta vestibular, tá no ensino médio, ou se você presta concurso público, ou ainda se você é universitário, não deixe de conhecer o Trilha do Estudante. É um super curso com 46 aulas, no qual você faz toda uma trilha de aprendizado para estar na melhor performance mental. Então, aquelas questões sobre alimentação, o alimento que faz você ir melhor na prova, o que te atrapalha, aquele que ajuda você a estudar, as questões sobre sono, como você dormir melhor, a melhor qualidade de sono para memorização, dicas sobre exercício físico e tudo sobre planejamento, organização para sua semana render top. Trilha do Estudante, vem aqui no link que está na descrição. Você tem a versão estudante vestibular, estudante concurso público, estudante universitário. Conheça que eu tenho certeza que você vai gostar. Mas vamos lá, começando. Já vamos começar sobre profissão, né? Eu costumo no podcast às vezes falar sobre cursinho, a gente vai falar sobre isso também, porque o cursinho tem uma jornada bem legal. Mas falando sobre faculdade, né? Você entrou na faculdade de Direito, hoje você já é formada, passou pela OAB. Como que foi quando você entrou na faculdade, né? Saiu do cursinho, chegou num mundo muito novo, você achou difícil, fácil, mudou muita coisa? Como é que foi? Isso é um ponto legal, porque eu fazia cursinho para passar numa faculdade específica, que era meu sonho fazer Municipal de Franca, a FDF. É muito famoso direito lá, Sim, né? e eu fui, passei e não gostei da faculdade. Não gostei da faculdade, não gostei do ambiente, não gostei, nada fazia sentido para mim. E aí eu comecei a ver, eu tentei ficar, porque eu pensava, meu Deus, como que eu vou desperdiçar isso, que eu quis tanto estar aqui e agora eu vou falar que eu não quero mais? Mas aí eu pensei, não é pra mim, eu não vou ser feliz aqui, não adianta nada eu estar no lugar dos meus sonhos, mas não estar realizada. E aí eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, tô indo embora. E fui embora e fiz o NAERP. Transferi pra NAERP, fiz o NAERP, fui muito, 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 muito feliz. Eu acho que assim, os estágios que eu fiz, né, eu meio que tava no lugar certo, né, então tive... Isso na FDF ainda? Não, na ERP. Já não na ERP. Eu fiquei pouquíssimo tempo na FDF. Quanto tempo você ficou lá? Acho que 3 meses. 3 meses? 3 meses. Nossa, foi muito rápido. Muito rápido. Cara, que maluco isso, porque lá é uma faculdade realmente alvo de muita gente, né, Sim. sonho, e deve ter sido uma decisão não fácil. Você digeriu isso por quanto tempo? Assim, você pensou, ó, será que eu largo? Será que não? Deu medo? Fala um pouco mais dessa parte aí, porque eu acho muito legal
a gente poder voltar na vida e refazer a nossa história, né? Sim. Muitas pessoas têm medo de dar esse passo para trás. Eu acho que a vida na média, a curva é ascendente para quem tem um propósito, para quem quer alguma coisa. Mas às vezes a gente vai estar no momento de baixa, às vezes a gente vai dar um passo para trás. E não é todo mundo que tem essa coragem. Então, fala um pouquinho sobre esse momento, porque deve ter muita gente que passa por essa. Será que eu dou um passo para trás e tem medo? E, meu, um passo para trás pode ser o seu grande impulsionamento. Fala um pouquinho. Eu penso assim, ó. Quando eu cheguei lá, eu sou uma pessoa que eu acredito muito em energia. A minha energia não bateu. Na hora que eu cheguei lá, eu já sabia que não tinha batido. Na hora que, assim, eu tive contato com professores, alunos, com o ambiente, eu não gostei. E aí eu fiquei, desde o primeiro dia que eu estava lá, eu pensava, eu não quero ficar aqui, eu não quero ficar aqui, eu não quero ficar aqui. Tentei voltar a morar em Sertãozinho e ir todos os dias e voltar, só que eu comecei a ir, ficava desesperada, né, aquela angústia. E eu pensei, eu não quero passar isso o resto da minha, assim, o resto da vida acadêmica. Não adianta nada eu ficar, nossa, eu tô na faculdade muito, muito famosa mas eu não vou ser feliz. Então eu fiquei. Eu pensava todo dia. E na hora que eu fiz aquilo, na hora que eu assinei ali, que eu tava desistindo, né, da minha vaga ali, da minha vaga mesmo, eu simplesmente, foi essa a melhor coisa que eu fiz. Eu fiquei tão feliz, assim. E eu já sabia, na hora que eu fiz aquilo, eu já sabia que tava tudo certo. Mas foi um trabalho de, não, vai dar tudo certo, relaxa, tempo ao tempo, e só vai. Você conversou com a sua mãe, e a galera aceitou de boa, assim, tentou te convencer, não, será que não é isso? E aceitou e tudo bem. Tipo, eu comecei a trazer pra minha mãe e pro meu pai, eu não tô gostando, tal. E minha mãe, vai tentando. Ela que sugeriu, tenta voltar a morar em casa e voltar todo dia. Às vezes é isso, mas não era. E aí você veio pra Ribeirão, continua morando em Sertãozinho, mas começou a fazer o Naerp. Aí você fez do começo ao fim, teoricamente, porque aqueles 3 meses acabaram no currículo não valendo nada, não né? Não fez diferença nenhuma. E aí você se encontrou na faculdade particular. Na faculdade particular. Realizadíssima. Esse é outro ponto, né? Eu tenho martelado nessa tecla que a gente vai ser bom onde a gente estiver. Sim. Não importa qual a faculdade específica, né? Você tem que estar bem onde você está. Uhum. E você é um grande exemplo disso, porque você saiu de uma vaga que muitas pessoas querem para uma vaga que é um pouco menos almejada, mas que também é muito difícil. E aí você fez uma jornada e hoje está aí, advogada, formada, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa parte da história, porque o direito tem isso também, né? Na hora que você sai, você tem um outro vestibular, meio igual a medicina, né? Você tem a residência ali, não formou, já tô felizão no mercado de trabalho. Mas aí você chegou lá na faculdade... É muito diferente da rotina do cursinho, né? É muito completamente. Completamente. O que você achou assim? Nossa, o que é diferente pra caramba? Assim, na minha época de coque, nossas aulas eram das 7 a 12h55. Então, só de aula mesmo, era uma carga horária muito grande. Na faculdade, eu tinha aula das 8 às 11h30, só. Com intervalo de meia hora, né, que eram 2 aulas, mas intervalo de meia hora, e só isso. Aula mesmo, não tinha muito. Então, assim, nos primeiros meses, eu falava, meu Deus, gente, só isso de aula? Coisa fácil, né? Coisa fácil, estranho e tal. Mas... Então, isso eu acho que é a primeira coisa que a gente estranha, né? De vir daquele ritmo louco de cursinho que você não tem vida, tudo é cronometrado. No cursinho você tem tempo para comer, você tem que ter o tempo ali de estudar e tudo tá muito corrido. E na faculdade, não. Na faculdade você vai ter no meu caso, né? Você tinha um tempo ali relativamente pequeno de aula. E depois você estudava o que precisava estudar e não tinha que fazer muito mais coisa. Então, essa diferença de rotina, você dá uma estranhada no começo. Isso no primeiro semestre, né? E claro que tem cursos e cursos, né? Por exemplo, a galera que faz MED fala que é puxado desde o começo, tem alguns cursos que são integrais, mas o curso que é exclusivamente diurno,
ele tem um ritmo bem diferente do Sim. cursinho, né? Só o fato de começar as aulas às 8 da manhã já muda a vida, né? Já. Você fala assim, nossa, eu acordei e tem sol, né? É, Muitas vezes a gente é. acorda no ritmo do cursinho, 5:30 da manhã, ainda mais você que era de Sertãozinho, né? Sim. Você deve ter visto as estrelas várias vezes para ir para aula, Muitas né? vezes. Aí você entra às 8 da manhã, já muda muita coisa. Mas assim, então o calendário, digamos assim, no começo é mais leve, mas para estudar, muitas leituras, é- essa parte é pesada também? Ou você sentiu assim, você é mais dona do seu tempo, as coisas são mais administráveis, flexíveis? Tinha aquele negócio, eu tive aula hoje, eu preciso estudar hoje, ou não, eu tive essa aula, eu quero deixar para estudá-la daqui 3 dias, 4. Você tem mais domínio do tempo? Você sentiu isso? Ó, no primeiro ano de direito é muito introdutório, bastante, assim. Então, são matérias que, se não, você não vai usar para nada efetivamente quando você estiver formado, mas são coisas assim, sociologia, filosofia, coisas bem bases, sabe? Muito ciências humanas, É, até parecido com cursinho, sim, algumas coisas? mesmo a filosofia e a sociologia do cursinho mais aprofundada. Você Legal. pensa, aí você até pensa, meu Deus, eu tava estudando isso até outro dia. Então, assim, nesse começo dá para você gerenciar bem. Então, às vezes você fala assim, eu vou deixar para acumular um pouquinho de matéria e estudar mais um pouquinho junto, assim. Então, dá para conciliar completamente bem, como são coisas que você já teve algum contato em algum momento da sua vida, você tá tranquilo, porque você pensa, eu tenho uma familiaridade com isso. Então, nesse começo, sim, dá para você estudar mais espaçado, ou até muitas vezes, eu vou só dar uma notadinha, porque eu já tive contato com isso. Mas Entendi. depois, aí o E, buraco e aí não. deve ser legal essa fase de transição, né? Porque você entra num respiro, né? Sim. Nossa, eu saí de uma vida frenética, agora eu tô sentindo que eu tenho vida de novo, né? É. Ainda mais ali no Naerp, cheio de árvores, né? Nossa, que coisa mais legal. E aí, assim, você fez um tempo e sentiu, agora apertou. Que momento que foi esse? Segundo semestre, terceiro, quarto? Porque tem uma galera aí que provavelmente vai querer fazer direito ou pensa em fazer, ou mesmo que não vá, gosta de saber como é que é a rotina dos cursos, né? E que hora você falou? Ixi, agora tô num mundo diferente mesmo. Ó, no segundo ano já começam as matérias mais direito mesmo, Mais né? específicas da Sim, você área. já, aquele primeiro semestre ali do segundo ano, você já fala, bom, agora eu já preciso dar uma estudada melhor, já tá tendo coisa aqui que eu nunca vi na minha vida, ou coisa que eu só sabia assim, muito por cima, já ouvi falar, sei lá, na matéria no jornal. E aí tem uma brincadeira lá na UNAERP que quem passa pelo quarto semestre, né, que é a segunda parte do segundo ano, se forma, porque é infernal. Infernal. O segundo ano ele é infernal e o finalzinho do O segundo ano finalzinho do segundo ano é infernal. Porque é. são matérias são matérias densas, muito densas, que é constitucional, que Ah. muito pesado, e você nunca teve contato com isso. Você não tem um contato antes, então Não é tão do dia a dia, não, assim, não né? é do dia a Pra dia. quem não é da área, né? Não é do dia a dia, então, assim, você vai estudar órgãos, a lei mesmo, várias, por exemplo, como funciona a votação em Câmara, coisas que são muito detalhezinhos, você nunca teve contato. Então, aí já começa a ficar complicado, né? E para muitos, assim, por não ser uma área do dia a dia, às vezes não é a área mais legal de estudar, né? É. Qual foi, assim, dentro dessa jornada, primeiro semestre, segundo, terceiro, quarto, uma matéria que foi a primeira que você estudou que tem a ver com direito mesmo, que você falou assim, cara, isso aqui é bem legal, hein? Ó, você sentiu, ó, agora eu vou ser advogada. Direito penal. Direito penal. É. Direito penal te instigou, assim. Eu gostei desde o começo, tanto penal quanto processual penal, porque a gente tem separado, né? Você tem o direito material e o direito processual depois. Processual sempre é mais para frente na faculdade. Mas eu gostei de penal desde o começo. Gostei de penal e processual penal. E aí, eu vou te fazer uma pergunta. Já ouvi muitas pessoas falando assim, ó, a legislação brasileira é boa, né? A lei penal brasileira é muito boa. O difícil é a gente conseguir segurar, às vezes, o que acontece depois. Dentro daquilo que você estudou, você achou legal mesmo? Porque a lei é muito extensa, né?
Mas assim, você teve essas comparações, como que é em outros países, a legislação penal e como que é no Brasil, para falar, cara, no Brasil isso é muito legal ou não é? A gente vê, assim, na legislação brasileira que é muito detalhezinho, sim. Eles se importam com cada vírgula no direito penal, muito. Às vezes, assim, nos Estados Unidos é mais generalizado alguns crimes, diríamos assim. Então, por exemplo, lá, crime de colarinho branco. Tudo que é corrupção tá lá. Todo, tudo. Aqui não, aqui tem várias. Tem separado por assuntos menores, diríamos assim, é mais detalhadinho. Então, para estudar, para conhecer é mais difícil. É. E para atuar, assim, você acha que isso facilita ou isso dificulta? Por exemplo, em comparação com o modelo norte-americano? Ou não dá para ter essa percepção já que você está aqui? Não dá para ter percepção, mas para atuar eu acho que ajuda porque você recebe o cliente e ele te conta, aconteceu isso, isso e isso. Aí você fala, não, vai contando mais. Conforme ele vai te contando, você consegue pensar, bom, isso aqui não pode ser, isso aqui pode ser, enfim, ele vai te contar. Então, assim, para isso eu acho que é mais palpável. Você vai especificando até chegar naquela menor vírgula possível dentro da legislação. É aí com isso que hoje você, de certa forma, está trabalhando, porque você já é formada, né, você já advoga, passou pela OAB, e hoje você trabalha com quais áreas do direito, assim, digamos? Hoje eu atuo em criminal, penal econômico, que a gente chama, que é a parte de compliance, que não é muito conhecida aqui em Ribeirão, é mais conhecida em São Paulo, que é crimes empresariais, por exemplo. Então, assim, você vai contratar um fornecedor e você quer saber se esse fornecedor pode trazer escândalos de corrupção para sua empresa. Isso, assim, em empresas com muito dinheiro. Muito grandes. Então, assim, você tem que ter essa preocupação. Então, você contrata o advogado vai fazer uma investigação, uma auditoria Exatamente. Vai fazer essa investigação e se tiver alguma coisa, ele vai lidar com aquilo. Né? Então, eu atuo nessa área também e faço alguns divórcios. Ah, legal. Essa parte de compliance eu achei bem interessante porque a gente está num mundo de muita exposição, né? E as pessoas elas são ótimas para atacar, né? Então eu imagino que realmente para uma empresa que tem um castelo de cartas ali bem construído, às vezes o erro está no outro. Mas o erro do outro se respingar ali derruba muita coisa. Sim. E é uma área que eu nem sabia que tinha. Eu nem sabia que você tinha essa investigação do fornecedor na parte criminal dele para não respingar na sua empresa. É claro que é empresa muito grande, mas ela é bem interessante. E aí você já trabalhou com algumas empresas grandes nisso, achou legal mesmo essa área? Não, é bem legal, assim, é um universo, parece um universo paralelo, mas é muito legal, e assim, você descobre coisas que você fica chocado, você fala, meu Deus. Coisas que você não pode contar coisas aqui. Que eu não posso contar aqui. Nenhuma, assim, ó, sem citar nomes, tem alguma coisa que você fala, cara, se eu não falar o nome aqui, pelo menos isso. Não, tem uma que dá pra falar sem citar nomes, uma vez eu tava fazendo uma auditoria dessas, e aí eu puxando nome, enfim, a gente tem várias ferramentas que você joga o CPF das pessoas, CNPJ, enfim, vai puxando tudo. A famosa capivara, né? Puxar a capivara. E apareceu uma situação ali de escravidão, né? Era um latifundiário, ele tinha escravidão na fazenda dele. Nossa, que coisa braba. Infantil, inclusive. Só pra agravar a situação. Bem... E aí você cancelou toda a negociação. Sim. E outro ponto importante, não é, quando você atua nessa área, não é o seu trabalho ir lá na delegacia e falar, olha, eu descobri tudo isso. O seu trabalho é proteger a empresa que te contratou para essa investigação. Sim. O seu trabalho você não é promotora, né? Você não faz a denúncia. Já que a gente mencionou isso, né? Você não é promotora. Às vezes quem se interessa pela área e não conhece, a promotoria ela atua mais ou menos como, né? Porque o advogado ele faz uma defesa, o promotor, pelo que eu sei, eu gosto muito de ver Law and Order. Cara, eu sou apaixonado por Law and Order. Todos os tipos eu gosto. Mas para explicar um pouquinho para quem não conhece, a promotoria, de onde ela parte, ela recebe acusação, o que ela faz mais ou menos? Então, a promotoria é o Ministério Público.
Então, é a pessoa que vai acusar pelo Estado. Então, essa pessoa, ela vai receber, porque funciona assim. Então, num caso de um crime, recebe a denúncia ou a queixa. Aí Pode ser anônima, pode ser X, né? Uma pessoa foi lá e chegou na delegacia e falou, por exemplo, é uma das vias. Aí o delegado vai investigar e vai fazer um inquérito. E aí ele manda o inquérito para o Ministério Público analisa. Ah, então, ó, acho que aqui aconteceu alguma coisa, não aconteceu, enfim. Vai nesse trâmite de juiz, Ministério Público. Se virar uma ação propriamente dita, o Ministério Público vai ser a pessoa que vai falar, não, eu quero que condene, eu quero que condene, eu quero que condene. E geralmente o advogado vai ser o de defesa. Que são, nesse caso, assim. A promotoria atua assim, então agora eu entendi. E como que foi? Porque já que você advoga, você passou pela OAB, né? E a gente que tem muitas pessoas assistindo que são do cursinho, é interessante que a OAB é super concorrida também, mas é uma concorrência meio você com você mesmo, né? Então, Sim. assim, você é concorrido que eu digo no sentido de você tem que ficar muito bom nos assuntos. Como que é o preparo para a prova da OAB? A faculdade ela ajuda muito mesmo. Você tem que sair de lá e estudar depois. Como que é essa parte? Não, ó, a OAB, ela pode cobrar tudo que você estudou nos 5 anos. Não existe um limite. Ah, por exemplo, do quarto ano para frente, ou terceiro, quarto, quinto ano. Não, ela pode cobrar absolutamente tudo que você viu na faculdade. Então, assim, são 2 fases, sendo que a primeira fase cai 17 matérias. Então, assim, não tem, já vou avisar, não tem como você estudar 17 matérias. Nem se você tiver 22 horas no seu dia. Não tem como. É muita matéria. Então, geralmente, as pessoas falam, né? Essas pessoas que vendem cursinho, enfim. Você escolhe um núcleo de 10, né? E estuda para você garantir 40 pontos dentro dessas 10 matérias. E deixa 40 para errar, porque são 80. São 80 Você tem que questões. fazer 40 para você passar para a segunda fase. Ah, entendi. Então é melhor se especializar muito em metade, quase, né? Um pouquinho mais que isso, porque a sua chance de acertar os 40 pontos é maior. Sim. E aí, na segunda fase, você escolhe as áreas. Então, por exemplo, eu fiz em penal, né? Certo. E aí são 2 provas, diríamos assim, em uma só. Você tem a parte de questões, que é aberta, discursiva, né? 4 questões com A e B. E tem a parte de peça processual. Na parte de peça processual, cada matéria tem um tanto de peças possíveis para que você possa fazer. Mas penal, assim, são mais ou menos 14. Você tem que saber as 14 de cabeça. Então vai ser. Você especifica a área que você quer. E aí você vai ter ali mais ou menos 1 mês e meio entre uma fase e outra. E aí, então, você vai ficar estudando como as peças, assim. Então, tipo, vem um casinho. Então, você estuda o casinho, como que eu faço a peça? E faz uma peça processual, sem muita crise. E as questões também, pode cair qualquer coisa de direito penal, processual penal, você tem que se preparar para tudo. Então, mas aí, ó, você faz o penal, né? Você fez essa prova. Aí você passou na OAB. Eu sou leigo, tá? Depois eu preciso te contar uma história que eu quase fui advogado. Ou melhor, quase fui para essa área, tá? Não quase fui advogado. E quando você passa pela prova da OAB, aí você fica limitada a atuar naquilo da sua prova. Ou assim, ó, passei na OAB, eu posso ser advogado de qualquer coisa, embora eu me especialize em uma área. Não, você pode ser advogado de qualquer coisa. Você só tem que escolher isso, essa segunda fase, eu acho que é por conta de correção mesmo, para eles separarem. Bom, é que tem a galera aqui do penal, a galera do civil, a galera do administrativo. Então, assim, ó, vamos lá. Em termos de estratégia, tem gente que escolhe uma área mais fácil, que não é a que a pessoa quer atuar? Tem. Porque você escolheu, por exemplo, criminal, você quis atuar com um criminal, mas tem a galera que fala, ó, isso aqui é mais fácil para estudar, então pode ter essa estratégia? Sim. Pô, que Eu mesma legal. quase fiz isso. É uma estratégia, eu não sabia que tinha isso, hein? Imagina, é quase como num vestibular, você fala assim, ó, não, eu vou estudar só biologia porque é mais legal, mas eu vou fazer engenharia depois. Muito legal, eu não sabia que tinha isso. E Não, você você pode pode. atuar em qualquer área, de qualquer jeito, mas é claro que o advogado ele vai se especializar provavelmente em alguma coisa depois, porque quanto mais especializado você for, mais você vai ganhar, o seu passe valoriza, né? As pessoas te procuram porque você é especialista naquilo. Sim. E quando que você decidiu, ó, quero fazer direito?
que foi isso na sua vida? Então, quando eu era pequena, eu queria ser veterinária, porque eu amo bichinhos. Eu acho incrível. Só que quando eu tinha uns 12, 10 anos, eu descobri que eu tenho dó. Ah, Aí eu falei, não posso ser, né? Como que eu vou, né, ver um ter, bichinho morrer? Não, ter a frieza de lidar ali não com a tem, situação. não tem. E meu avô, ele era delegado. Então, eu tenho uma memória muito, muito fresca na minha cabeça de quando eu tinha, tipo, uns 4 ou 5 anos. Minha mãe foi me buscar na escola, aí falou, vamos na delegacia do vovô. E meu avô era delegado aqui em Ribeirão. E era uma de 2 andares, então eu nem sei onde fica o endereço, mas eu lembro perfeitamente de subir na escada, achei incrível. E fiquei com isso na cabeça. E aí, quando eu fui, né, quando eu vi, bom, veterinária não é pra mim, de repente me deu um estalo, vou fazer direito. E depois eu nunca mais tive dúvida. Galera, vamos conhecer o Trilha do Estudante, o curso que vai colocar o seu cérebro nas melhores condições. São mais de 45 aulas que abordam planejamento, estratégias de organização, estratégias de prova, tudo sobre os alimentos mais interessantes para você ter na sua rotina, exercício físico, sono. É um curso que vai te ajudar e muito no preparo para aquela prova que você quer passar, hein? Vem com a gente, clica aí, a gente tem o Trilha do Estudante Faculdade, Vestibular, Concurso Público, veja qual trilha você quer seguir. Assim, você se enveredou pela delegacia, mas qual relação que na sua cabeça veio com o direito ali na hora? Você acha que você já teve a visão criminal por estar numa delegacia? Essa parte? Não, acho que não. Acho que foi mais de achar muito legal. E eu sempre gostei muito de humanas, sempre gostei de história, enfim, sociologia, geografia, essas coisas. Então eu já sabia que eu não queria fazer nada com matemática. Você foi meio que excluiu essa parte. E aí você falou, não, agora eu vou. Você já chegou no ensino médio Já sabendo que eu queria fazer direito. Já direcionou os estudos para isso. Eu preciso contar essa parte aí da minha história, porque eu falei pra você, eu quase fui advogado, né? Mais uma vez aqui, né? Eu tinha 15 anos, 16, né? Tava no segundo colegial. Eu trabalhei no escritório de advocacia. Né? E, nesse escritório de advocacia eu fazia tudo. Eu era office boy, na época não tinha WhatsApp, nada disso, então você tinha que ir no fórum, você tinha que levar as cartas, eu tinha que colocar as coisas dentro de cartas e levar a carta até um outro advogado, sabe? Eu fazia café, eu limpava banheiro, fazia faxina, aliás, isso é uma coisa muito legal, eu adorava, assim, eu chegava meia hora antes da minha patroa, aí eu fazia uma faxina, pegava Veja, não tinha bom ar, pegava aqueles Veja mais aromatizados assim, colocava no pé da mesa dela, para na hora que ela chegasse às 8 horas tá tudo limpinho, sabe? Então eu tinha uma escola bem legal. E eu comecei a fazer cálculo de processo para ela. Ela tinha muitos clientes e tinha muitos que eram de uma mesma empresa, né? Sem citar nomes aqui. E aí eu calculava hora extra, e eu sempre curti muito exatas, então eu mandava muito bem, comecei a me envolver, comecei a aprender a fazer petição. E aí ela falou assim, ó, faz direito que você já engata aqui. Aí você já fica aqui no escritório, era área trabalhista, você pode se envolver aqui, eu assino o processo, você já vai ganhar o seu tanto, sabe? Nessa linha de raciocínio. Eu achava legal, cara, porque eu tava me dando bem. Eu gosto um pouco dessa área de direito também, gosto da área criminal, adoro seriado criminal, falei do Law and Order, por exemplo. Só que no final do segundo colegial, eu tive aula de corpo humano com um professor chamado Zé Lúcio, o veinho. E, eu falei, cara, é isso que eu quero saber. Eu quero me especializar em como a natureza funciona. Eu gosto demais disso aqui. É o que eu gosto de estudar. E aí eu tive uma virada de chave, entrei no terceiro colegial, não vou fazer biologia. Eu pensei em fazer direito, mas eu falei, apesar de eu gostar de um escritório de advocacia, eu não gosto de estudar isso aqui. E aí foi uma virada de chave, eu fiz biologia. O direito, ele deve exigir muito que você goste de estudar, né? Porque a leitura, ela é frenética, né? Você sentiu isso aí também? Sim. Você acha, assim, que eu sempre gostei muito de ler. Muito, muito. Isso é uma curiosidade bem legal. Os 5 anos de faculdade, eu não li nenhum livro. Outros assim, livros. Externos, né? Eu não tinha. Chegava assim, depois, assim, à noite, eu não tinha. Porque eu gosto muito de ler antes de dormir. Eu não tinha. Não suportava pensar em pegar alguma coisa para ler.
de tanto que te exige, você não aguenta, não aguentava. E eu sentia falta, porque às vezes saía um livro legal, eu falava, nossa, eu quero ler esse livro. Mas só de pensar que eu teria que ler à noite, que é o horário que eu gosto, não suportava. Mesmo que você tenha um tempo mais flexível na faculdade, a parte de leitura em si é tão exigente, o seu cansaço mental era tamanho que a leitura você não conseguia encaixar na sua É. rotina. Mas exercício físico, por exemplo, você encaixava de boa. Sim, exercício físico sempre. 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 E aí, o que que você gosta de fazer de exercício físico? Eu gosto de fazer musculação e nadar, viu, galera? Às vezes eu corro também. E você? Então, eu faço crossfit. Crossfit? Né? Faço crossfit. E aí eu sempre treinei, eu comecei a treinar acho que no comecinho da faculdade, e eu sempre treinei bastante, né? Treinava, no começo eu treinava horário de aula, diríamos assim, né? Que é sempre 1 horinha por dia. Depois eu entrei numa vibe de quero ser atleta, comecei a treinar muito, eu treinava 2 horas e meia por dia. Fiquei um tempo nessa e depois passou. Hoje eu treino 1 hora, faço a aula ali, 1 hora por dia, tá ótimo. E o CrossFit, ele exige muito do físico. Eu não tenho, acho que, condição de fazer isso, não. Mas também tem que gostar, né? É, Acho tem que que exercício gostar. você tem que achar o exercício que você gosta, né? Você tem que Que, sentir e é, falar, ai, faz sentido pra mim. que você sente prazer em evoluir um treino, por exemplo, né? Sim, Evoluir, eu tô ficando melhor nisso aqui. é. E no cursinho você não fazia exercício? Não dava tempo. Não dava Não tempo. dava tempo. E pelo que você sente, assim, ó, como que o exercício físico afetou a sua faculdade? E como que o exercício físico você não fazia no cursinho? Você acha que não fazer exercício físico no cursinho faz falta? Muita falta. Muita. Muita falta. Se eu voltasse no tempo hoje, eu ia arranjar nem que fosse meia hora no meu dia e fazer. Porque às vezes nem é aquela coisa. Você não vai ter aquilo de, nossa, eu vou construir o corpo dos meus sonhos. No ano do cursinho não é pra isso, mas é pra sua cabeça, pra sua saúde, pro seu bem-estar, pra você se sentir melhor, se sentir mais disposto. Então, assim, isso faz falta. Não fazer exercício quando você tem uma carga muito alta de, tipo, seja trabalho, estudo, enfim. E aí tocou nesse ponto do emocional, né? O cursinho, você achou que foi uma fase emocionalmente difícil? Assim, Ah, você teve ansiedade, você teve vontade de jogar um pouco as coisas pro alto, você quis chutar alguém. Como é que foi isso aí? então, eu era muito estressada. Muito, era assim, minha mãe me olhava e já falava, o que que você tá me olhando? Eu era muito estressada. Eu sempre estava no limite a ponto de estourar. E hoje você não se considera assim. Não, de jeito nenhum. Então, assim, eu acho que sim, o exercício físico fez falta nisso, porque eu não tinha onde extravasar. Então, eu sempre era muito estressada, dormia muito mal, muito mal. Sempre, Uma coisa puxa a outra, né? começa uma coisa a puxar a outra. O exercício físico, ele melhora a sua noite de sono. A noite de sono, ela dá disposição para fazer exercício físico. Essa é uma das importâncias de começar. E você não faz uma coisa, a outra não acontece, vira um ciclo vicioso negativo. Ansiedade lá em cima. Eu sempre fui muito agitada, assim, eu falo muito, tava muito agitada. E eu não conseguia dormir à noite. Nunca, porque eu tomava muito café durante o dia e tal. Chegava 11, meia-noite naquele sofrimento para dormir, acordava 5 horas da manhã, ficava nisso eternamente, não há corpo que aguente. Então, eu falo isso para os alunos, o exercício físico, porque o aluno do cursinho, ele muitas vezes ele fala, eu não posso fazer meia hora de exercício porque eu tenho que estudar. Ele não tem a capacidade, às vezes, de compreender que essa meia hora é um investimento num bem-estar, numa melhor noite de sono, que vai dar para ele uma capacidade de aprendizado, de concentração no dia seguinte, que vai compensar de longe essa meia hora. Tem até uma aula, depois quando entra no segundo semestre, que eu falo assim para os alunos, eu aposto que se você começar a fazer exercício físico a partir de agora, a sua chance de passar é maior. Se você fizer 15 dias, voltar aqui e falar, João, minha vida piorou, eu falo, eu te dou um PlayStation 5. Mas ninguém volta e fala que piorou. Porque é muito nítido o tanto que isso faz bem. Só que as pessoas têm dificuldade de dar o primeiro passo. Eu até brinco, né? Que tem o paradoxo do exercício físico. As pessoas falam assim, eu não faço exercício físico porque eu não tenho disposição para fazer. E beleza, a gente tem uma rotina cansativa, no cursinho você estuda pra caramba, os professores dão aula pra caramba e a vida de todo mundo é difícil mesmo, né? Mas eu ouço muito isso. Eu não tenho disposição para fazer exercício físico.
Só que as pessoas não entendem que o exercício físico libera endorfina, que te dá bem-estar e que te dá disposição. E a disposição faz você querer fazer exercício físico, querer encarar sua rotina. Então não é assim, as pessoas não fazem exercício físico porque não têm disposição. Elas não têm disposição porque elas não fazem exercício físico. Então você tem que começar. E aí, meu, esse começar pode ser 10 minutos, 15, 20, e pode ser no cursinho, pode ser no concurso público, não importa onde você estiver. Quando você começou a fazer na faculdade, você falou, nossa, que diferença, foi rápido assim. Foi muito rápido. Porque assim, eu sempre fiz dança de pequena. E eu parei na época do cursinho. Só que né, dança não era aquilo, eu fazia todos os dias. Fazia algumas vezes na semana. E aí eu voltei, né, pra dança e tal. Mas aí o exercício físico todos os dias mesmo foi ali na faculdade. Foi quando eu fui pro CrossFit. E realmente fez toda a diferença. Toda. E essa ideia de parar no cursinho, isso foi pior ainda, né? Foi. Foi pior ainda. Foi, Porque assim, ó, quando você é sedentário, o seu cérebro não tem o parâmetro. Então, você é, entre aspas, um lixo mesmo para ele, né? Então tá tudo bem. Agora, quando você faz uma coisa e para, ele vai falar, você tá doido. Ele vai te mostrar que você está no caminho errado. E como que ele vai te mostrar? Te deixando fora do seu normal. Sim. Aí você tem essas ansiedades e atrapalha demais, né? Demais. Quanto tempo você teve que fazer o cursinho? 2 anos. 2 anos. Para passar na Municipal de Franca e depois ter toda essa história de voltar. É. Mas beleza, dá maturidade também, né? Nossa, eu não me arrependo nem um pouco. É. Tem o lado ruim de um estresse, mas também tem um lado bom, né? O cursinho, assim, tem umas partes legais, né? Nossa, eu fui muito feliz no cursinho. João foi meu professor, fui muito feliz. Tinha professores incríveis, né? Você e tal, todo mundo. Mesmo que você não gostasse tanto de biologia igual de humanas. Não, pior que eu gostava de biologia bastante, assim. Assim, tirando humanas, era minha primeira matéria que eu gostava muito. É um período que eu tenho memórias felizes. Né? Apesar de tudo, eu tenho muitas memórias felizes. Legal. Isabela, você falou que tá fazendo CrossFit até hoje. Você toma suplementos? Tomo creatina. Creatina e whey protein? Não, whey não, só creatina. Você procura bater a meta de proteínas diária? Sim. Faz essa conta aí? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Porque a galera que não bate a meta de proteína diariamente erra na conta, hein, galera? Fica atento com isso, hein? Meta de proteína. Quase todo mundo que eu falo, quase todo mundo não. Todas as pessoas que não fazem acompanhamento nutricional, que eu converso, ficam abaixo da meta de proteína. Então, um whey assim é bom. Mas nós vamos te presentear aqui com um box dos nossos suplementos, Obrigada. porque o Super Study tem a linha de suplementos. Ela é voltada para mente e cérebro. Muitos interseccionam com um treino, tá? Então a Isabela vai poder abrir aqui, os nossos convidados ganham esse mimo, a gente adora presentear. Vou até explicar para você quais são os rótulos que tem aí, cada um tem o seu benefício. Olha lá, qual é esse que você pegou aí? Brain Power. Brain Power, olha lá, o Super Study Brain Power, galera. Ele é um multivitamínico com colina, que melhora muito as questões de memória e as questões relacionadas à ansiedade e imunidade. E aí o uso dele é regular, tá? Não é quick and play. Então não é assim, nossa, tomei uma pílula, ó, lembrei de quando eu era bebê. Você tem que usar regularmente para começar a ter os benefícios. É igual exercício físico, você vai fazendo, você vai melhorando. E aí o outro é o Super Study Focus, né? O Focus, galera, que é esse aqui, ó, o Focus já é quick and play, tá? Esse aqui, assim, você toma, é tipo pegar a estrelinha do Super Mario. Então, para você que, assim, tá naquela tarde cansativa após o almoço, putz, eu tenho que estudar, ou eu tenho que trabalhar, ou até se você quiser usar como um pré-treino, como eu faço também, o Focus, uma capsulinha já vai fazer você quicar. Eu, por exemplo, que consumo Focus, eu usei até no Ano Novo. Eu organizei a festa de Ano Novo da minha família, foram 5 dias de organização para 3 dias de festa. Meu, no dia do Ano Novo mesmo... Deu uma cafeína. Não, eu tava assim, esgotado. Eu fui o primeiro a chegar, ajudei tanto, corri tanto. Aí deu umas 8 da noite, eu falei, meu, acho que eu não vou ver o ano que vem chegar, vou dormir. Aí eu mandei um Focus, eu fui o último a sair da festa. Tá bem. Cara, voei lá. Então, assim... ajuda muito, pode experimentar, link de compra tá aqui abaixo da descrição. A gente também tem a creatina, tá? Numa outra oportunidade,
para você, mas creatina você já tá habituado, nossa creatina é pura, 300 gramas também. Você sentiu que, assim, a creatina fez diferença na sua vida quando você começou a tomar? Ah, eu senti que recupera mais rápido o corpo. Parece que eu fico menos cansada para pro outro dia de treino. Pro outro dia de treino. É. E durante o treino, com o uso da creatina, você sente que você consegue treinar até um pouco mais? É, que eu demoro mais para fadigar. Demora mais? É. Porque eu sinto isso. Eu gosto de fazer musculação, e principalmente quando eu faço treino de perna. O treino de perna é difícil. Nossa, treino de perna cansa. Pra mim é um dos mais cansativos. E aí eu gosto, depois do treino de perna, fazer 20 minutos de natação, 15, às vezes até um pouco mais. E quando eu comecei a tomar creatina, ficou muito fácil fazer esses 20 minutos depois. Então, assim, você fica mais animado e menos cansado. Então, assim, eu achei uma coisa bem. Mudou muito minha vida. E hoje ela é muito importante na parte mental também. Mas vamos voltar a falar da época do cursinho, tá? A época do cursinho, que é uma época de muita dificuldade. Como que você organizava, assim, para estudar? Você, tipo, saía estudando, você foi aprendendo aos poucos isso, você tinha método de estudo, porque as pessoas são diferentes, não tem assim um método específico, né? Mas também a gente não pode fazer de qualquer jeito. Então tem uns nortes, assim, algumas coisas. Como é que você se portava nesse sentido? Eu falo que até hoje eu tô cada vez mais aprimorando meus jeitos de estudar. Estudava de um jeito no cursinho, estudei de outro na faculdade, enfim, na OAB, é o mesmo pique ali do cursinho, uma coisa meio diferenciada. E hoje, né, que eu estudo para concurso, também eu estudo de um jeito completamente diferente. Mas no cursinho, eu sempre fui uma pessoa de caneta. Eu tenho que escrever, papel, tem que ser no papel. E às vezes eu via, assim, fazer mais exercício disso, mais exercício daquilo, mas eu sempre precisei fazer muita coisa no papel. Eu tentava, às vezes eu via que, ler não tá funcionando muito, então eu vou tentar assistir uma aulinha, né, no YouTube, essas específicas, sabe? E fazia assim, e eu ia levando, ia sentindo, porque, querendo ou não, quando a gente chega no cursinho, é meio que o primeiro contato com o preciso estudar de um jeito que eu nunca estudei na minha vida. Assim, Sim. o volume, eu acho. Então, eu acho que eu fui aprendendo e aprimorando cada vez mais. Mas, por exemplo, como que você estudou para a OAB? Que você falou, é diferente do cursinho. O que que mudou, assim, você acha? Muito mais leitura e menos anotações, por exemplo? Então, para a OAB, na primeira e na segunda fase são estudos diferentes, né? Como na primeira fase é só questão fechada, e eu não, na época eu estava trabalhando, eu não tinha muito, eu tinha 2 horas por dia só, mais nada além. Então, eu pegava e fazia questão. Então, eu tinha, por exemplo, estudar constitucional e direitos humanos, exemplo. Então, eu fazia questão daquilo, né? Numa matéria ali meio, umas 20 questões do mesmo assunto. E depois eu corrigia. As que eu tinha errado, eu pegava e ia procurar saber porque eu tinha errado, entender. E aí, por exemplo, eu vi que eu errei uma porque eu não sei absolutamente nada daquela matéria. Aí eu pegava a teoria, ia ler e tal, dar mais uma aprofundada. E eu fui fazendo assim, deu certo. Mas no cursinho também não tem não tinha algo assim? Assim, você também não fazia questões e via que às vezes tinha que se aprofundar? Não, sim, mas eu sinto que era diferente, porque no cursinho já vinha, na época tinha aquelas listinhas do coque, né? Então assim, o cursinho já vem mastigadinho, Já vem né? mastigadinho. Então, assim, tem que fazer aquela listinha. Fiz a listinha. Não tô entendendo direito. Vou dar uma lidinha ali. Era mais mastigado. E aí nessa de fazer listinha, você atrasava a matéria? Nossa Senhora. E como que você se sentia ao atrasar a matéria? Um lixo. Um lixo. É normal atrasar a matéria, né? É normal. Mas assim, atrasar demais também é um pouco de desorganização, né? Sim. Você quer fazer tudo meio sem estratégia. Por isso que eu comecei a desenvolver com os alunos umas ideias de você colocar tempo planejado para cada matéria e vão ficar bom naquele tempo. Isso é bom. Então, assim, você tem os alunos da minha mentoria, por exemplo, eu coloco lá, é personalizado, mas geralmente é 50 minutos para matemática. Cara, você vai estudar 50 minutos matemática. Mas o cara passou 25 exercícios e eu consegui fazer 14. Cara, os outros 11 você vai guardar numa caixinha. E depois a gente faz aí no momento de revisão. Porque se você quiser fazer os 25 daquela lista, né, você vai deixar para trás alguma coisa, você vai deixar para trás a biologia. A gente se cobra muito mais pelas matérias que a gente não estudou nada. Tipo, módulo, sei lá, de cadeia alimentar. Cara, não estudei nada.
É ruim essa sensação, É né? muito ruim. Você pensa, meu Deus, se caiu uma questão daquilo que eu não estudei, o que eu faço? Então, e assim, ó, aí vai virando tudo uma bola de neve. Então você já vai ver, né? Atrasa a matéria, no cursinho você não se exercitava. Hoje você é uma pessoa que, pelo exercício físico, você se preocupa mais com a alimentação. Você até falou que bate meta de proteína. Sim. E no cursinho? Nossa. Era assim, ó, comia o que tinha na hora que dava. Sem estratégia nenhuma. Nenhuma. E eu lembro que eu ia fazer prova, nunca pensava assim, nossa, o que eu vou levar para comer? Levava o que tinha em casa. Não, eu não pensava muito. E aí, tanto OAB, quanto eu fiz umas provas de concurso também, agora em 2023, eu só levo castanha e faz total diferença. Total diferença. Total. Já testou o chocolate amargo? O chocolate amargo, 70% de cacau pra cima. É mó doping pra fazer prova. Eu nunca junto com testei. castanhas. Eu recomendo castanhas ou nozes, um chocolate amargo, 70% de cacau ou mais. E também um carboidrato de baixo índice glicêmico, tipo morango, maçã. Aliás, no curso Trilha do Estudante, gente, tem isso e muito mais, tá? Você tem toda ali a dieta específica pra você regaçar na prova. Eu já tive muito aluno que falou isso. João, eu comecei a aplicar essa alimentação, primeiro simulado, logo depois minha nota subiu. Porque faz diferença. Você hoje, né, com a sua alimentação, você acha que, por exemplo, ó, não dá, a gente não vai conseguir saber isso, mas vai que, se você tivesse o conhecimento de alimentação e de exercício físico que você tem hoje, o jeito que você lida com isso, e você voltasse no tempo e aplicasse no cursinho, e você falou que no cursinho não se alimentava bem, era de qualquer jeito e não fazia exercício. Você acha que talvez ao invés de 2 anos de cursinho você tivesse feito 1? Ai, tem chances. Tem chance? Tem chances. Eu não sei se teria diretamente influenciado nisso, mas eu teria uma qualidade de vida muito melhor. E uma qualidade de vida muito melhor faz muita diferença. Total diferença. Então, é isso que eu martelo pra caramba também. É isso aí, galera. A gente tá em vias de encerramento aqui do podcast Super Studio, episódio com a Isa Cruranhes, que é advogada, fez faculdade de Direito aqui em Ribeirão Preto. Você que pegou o finalzinho, ela largou a faculdade, que era o sonho dela, para fazer a faculdade na qual ela realmente se sentia bastante feliz. Hoje ela passou na OAB, além de advogada, está estudando para concurso público, tem muito mais por vir. Quero que você encerre falando qual que é o próximo passo aí que você tem em mente, Isa. Então, meu sonho é ser delegada, só presto... Igual seu avô? Igual meu avô, só legal. presto delegacia, né? Então, hoje eu optei por não trabalhar, não trabalho em escritório, né? Eu sou autônoma, não pego algumas coisas porque precisa ter prática jurídica, então aqui e ali e tal, vou vendo, sentindo. E hoje meu trabalho é estudar. Então, eu acordo cedo, estudo, faço todo um cronograma, eu tenho um cronograma ali de estudo, vou cumprindo ele e esse é meu trabalho. De segunda a sexta, sábado, tem uma coisinha aqui e ali e eu vou fazendo isso. Então, ó, como o seu tempo é muito precioso, porque se você é estudante para concurso público, você tem o tempo ali como algo que vai te enriquecer para essa jornada. Eu tenho uma gratidão imensa por você estar aqui, porque eu tenho certeza que esse bate-papo, ele clareia a vida de muita gente, ele inspira. Talvez algumas pessoas que pensassem, será que eu vou para a linha do direito? Às vezes agora elas falaram, não, é isso que eu quero. Outras que nem estavam pensando nisso, porque a gente muda, né, a nossa trajetória. Então, assim, a gratidão por você estar aqui é gigantesca. E quem sabe aí, quando você for aprovada no concurso público em breve, a gente fala um pouco mais dessa jornada do concurso público também, dicas de como estudar, que você deve ter muita coisa para passar para a galera. João, eu que agradeço. Você falou isso do horário e quando a gente combinou tal para eu vir, eu já refiz minha agenda, então eu replanejei, né? Hoje, por exemplo, acordei mais cedo tal, e dá tudo certo. Porque hoje, né, diferentemente do cursinho, eu dou muito valor nos extras, né? Por exemplo, então ir treinar, ter um bate-papo enriquecedor, fazer alguma coisa com a minha família, porque isso faz total diferença. A gente não é máquina, a gente é pessoa e pessoas precisam de pessoas.
É isso aí, valeu, obrigado, valeu você que acompanhou o Super Studio Podcast, não perca, a gente tem episódios aí todas as semanas, acompanha a gente, tem muita coisa para você aprender. E no próximo episódio do Super Studio Podcast a gente vai bater um papo com a Jade Fracalose, ela que faz faculdade de nutrição e vai trazer pra gente várias informações sobre como essa faculdade e como foi a jornada dela até esse momento. Se você não quiser perder, já se inscreva aqui no canal, ative as notificações, porque você não pode perder nenhum episódio do Super Studio Podcast. Valeu por você ter acompanhado o Super Studio Podcast. Queria deixar aqui o meu agradecimento para o His Branding, um estúdio aqui no qual a gente grava o nosso podcast. Eles dão todo o suporte pra gente na parte tecnológica, na parte de estratégia de marketing, toda essa parte digital pode deixar que a galera cuida pra você. Então, se você tem interesse em ter um podcast, em participar, você tem que conhecer. Vem rápido aí com a gente.